Capítulo 19. A vingança de Alceu, o deus Alce. Eu deveria mencionar que Carter estava vestindo saia. Ah, você não vai pegar o microfone. Agora é minha vez. Ele se esqueceu de contar isso, mas assim que entramos no Duat, mudamos de aparência e percebemos que usávamos roupas do Egito Antigo. Elas ficaram muito boas em mim. Meu vestido de seda branca brilhava. Meus braços estavam enfeitados com braceletes e anéis de ouro. Confesso que o colar de joias era um pouco pesado, como um daqueles aventais de chumbo que usamos para bater radiografia no dentista, e meu cabelo trançado tinha laque suficiente para petrificar um deus importante. Mas apesar disso, eu sabia que estava encantadora. Carter, por outro lado, vestia um saiote, um pedaço simples de linho envolvendo a metade inferior de seu corpo, com o gancho e o mangual pendurados em uma espécie de cinto de utilidades em sua cintura. O peito estava nu, exceto por um colar dourado como o meu. Seus olhos haviam sido contornados por col e ele estava descalço. Para os padrões do Egito Antigo, tenho certeza de que ele devia parecer altivo e valente, um belo espécime de masculinidade. Viu? Consegui dizer isso sem rir. E suponho que Carter não era o garoto sem camisa mais feio do mundo, mas isso não significava que eu quisesse me aventurar pelo mundo inferior com um irmão vestindo apenas joias e uma toalha de banho. Assim que entramos no barco do Deus Sol, uma farpa entrou no pé de Carter. — Por que você está descalço? — perguntei. — Não foi ideia minha. Ele se encolheu ao arrancar do pé um fragmento de convés do tamanho de um palito de dentes. Deve ser porque os antigos guerreiros lutavam descalços. Sandálias ficavam escorregadias com o suor e o sangue e tal. E o saiote? Ah, esqueça, está bem? Era fácil falar, mas fazer... O barco se afastou do atracadouro, depois ficou preso em um remanso alguns metros correnteza abaixo. Começamos a girar em círculos. — Uma perguntinha, falei. — Você sabe alguma coisa sobre barcos? — Nada, Carter confessou. Nossa vela rasgada era mais ou menos tão útil quanto um lenço de papel. Os remos estavam quebrados ou pendiam inúteis dentro da água e pareciam bem pesados. Eu não imaginava como nós dois poderíamos remar um barco projetado para uma tripulação de 20 pessoas, mesmo se o rio permanecesse calmo. Em nossa última viagem pelo Duat, eu me sentira em uma montanha russa. — E aquelas bolas de luz brilhante? — perguntei. — Como a tripulação que tínhamos no Rainha Egípcia? Você pode invocar algumas? — Certo, resmunguei. Devolva as perguntas mais difíceis para mim. Olhei a nosso redor, na esperança de ver um botão com a inscrição "Aperte aqui para conseguir marujos brilhantes". Não vi nada tão útil. Eu sabia que o barco do Deus Sol já tivera uma tripulação de luzes. Eu as observara em minha visão. Mas como invocá-las? A tenda estava vazia. O trono de fogo havia desaparecido. O barco era silencioso, exceto pela água gorgolejando pelas frestas do casco. O movimento circular do navio começava a me dar enjoo. Então, uma sensação horrível começou a se insinuar em mim. Várias vozes baixas sussurravam no fundo de meus pensamentos. Ísis, ardilosa, envenenadora, traidora. Percebi que a náusea não era só pela correnteza rodopiante. O navio inteiro me enviava pensamentos maliciosos. As tábuas sob meus pés, a balaustrada, os remos, o cordame... Cada parte do barco do Deus Sol odiava minha presença. — Carter, o barco não gosta de mim, anunciei. — Está dizendo que o barco tem bom gosto? — Estou dizendo que ele sente Ísis. Ela envenenou Ra e o obrigou a partir para o exílio. Este barco se lembra disso. — Bem, peça desculpas ou algo assim. — Oi, barco, falei, me sentindo meio idiota. Desculpe pela história do envenenamento, mas é que não sou Ísis, sou Sede Kane. Traidora, as vozes sussurraram. Entendo por que vocês pensam dessa maneira, admiti. Provavelmente tenho em mim esse cheiro de magia de Ísis, não é? Mas honestamente mandei Ísis embora.
Ela não mora mais aqui. Meu irmão e eu vamos trazer Ra de volta. O barco estremeceu. As várias vozes silenciaram como se pela primeira vez em sua vida imortal estivessem realmente perplexas. Bem, elas ainda não haviam me conhecido, certo? Isso seria bom, não? Arrisquei. Ra de volta, como nos velhos tempos, passeando pelo rio e por aí vai. Estamos aqui para consertar as coisas, mas para isso temos que fazer a viagem pelas casas da noite. Se puderem colaborar... Uma dúzia de esferas luminosas ganhou vida. Elas me cercaram como um enxame enfurecido de bolas de tênis flamejantes, emanando um calor tão intenso que pensei que elas incendiariam o meu vestido novo. Cede, Carter preveniu. Elas não parecem felizes. E ele acha estranho quando o chamo de capitão óbvio. Tentei manter a calma. Comportem-se, eu disse às luzes com severidade. Isso não é para mim, é para Ra. Se quiserem seu faraó de volta, tratem de ocupar seus postos. Achei que seria frita como um pedaço de frango, mas permaneci firme. Como eu estava cercada, não tinha mesmo muita escolha. Exerci minha magia e tentei impor minha vontade às luzes, do mesmo jeito que teria agido para transformar alguém em rato ou em lagarto. Vocês serão úteis, ordenei. Farão seu trabalho de maneira obediente. Houve um chiado coletivo dentro de minha cabeça, o que significava que ou um cano havia estourado em meu cérebro, ou as luzes estavam cedendo. A tripulação se espalhou. Todos ocuparam seus postos. Puxavam cordas, emendavam a vela, manejavam os remos não quebrados e direcionavam o leme. O casco rachado gemeu quando o barco começou a descer a correnteza. Carter suspirou. Bom trabalho. Você está bem? Assenti, mas ainda sentia minha cabeça girando. Eu não sabia dizer se havia convencido as esferas ou se elas estavam apenas ganhando tempo, esperando a hora da vingança. De qualquer maneira, não estava satisfeita por precisar deixar nosso destino em suas mãos. Navegamos para a escuridão. A paisagem urbana de Londres desapareceu. Experimentei a conhecida sensação no estômago de queda livre à medida que nos aprofundávamos no Duat. Estamos entrando na segunda casa, supus. Carter agarrou o mastro para se equilibrar. Está falando sobre as casas da noite, como Bess mencionou? O que são elas, aliás? Era estranho explicar mitos egípcios para Carter. Achei que talvez ele estivesse debochando de mim, mas não. Meu irmão parecia verdadeiramente perplexo. É alguma coisa que li no livro de Ra, respondi. Cada hora da noite é uma casa. Temos que passar pelos 12 estágios do rio, que representam as 12 horas da noite. Carter olhou para a escuridão diante de nós. Então, se estamos na segunda casa, quer dizer que já passou 1 hora? Não pareceu ser tanto tempo. Ele estava certo, não pareceu. Por outro lado, eu não tinha ideia de como o tempo fluía no Duat. Uma casa da noite poderia não corresponder exatamente a 1 hora mortal no mundo lá em cima. Anubis certa vez me contara que estava no mundo dos mortos havia 5.000 anos, mas ainda se sentia como um adolescente, como se o tempo não tivesse passado. Estremeci. E se saíssemos do outro lado do rio da noite e descobríssemos que várias eras haviam transcorrido? Eu tinha acabado de completar 13 anos. Não estava pronta para fazer 13.000. Também me arrependi de ter pensado em Anubis. Toquei o amuleto Shen em meu colar. Depois de tudo o que havia acontecido com Alt, a ideia de ver Anubis me fez sentir estranhamente culpada, mas também um pouco animada. Talvez ele nos ajudasse em nossa jornada. Talvez me levasse a algum lugar reservado para conversarmos, como na última vez em que tínhamos visitado o Duat, um pequeno cemitério romântico, jantar para 2 no café caixão. Pare com isso, Cede, pensei. Concentre-se. Tirei o livro de Ra da bolsa e estudei novamente as instruções. Já as havia lido várias vezes, mas eram obscuras e confusas, como um livro de matemática. O papiro estava cheio de termos como o primeiro do caos, sopro na argila, o rebanho da noite, renascido do fogo, as terras do sol, o beijo da lâmina, o apostador da luz e o último escaravelho, e a maioria deles não fazia sentido para mim.
Imaginei que, enquanto passávamos pelos 12 estágios do rio, eu teria que ler as 3 partes do livro de Ra em 3 lugares distintos, provavelmente para reviver os diferentes aspectos do Deus Sol, e cada um dos 3 aspectos nos apresentaria alguma espécie de desafio. Eu sabia que, se fracassasse, se errasse uma única palavra enquanto li os encantamentos, acabaria pior que Vlad Menshikov. A ideia me apavorava, mas eu não podia pensar na possibilidade de fracasso. Precisava simplesmente ter esperança de que, na hora certa, a linguagem confusa do papiro faria sentido. A correnteza acelerou. O vazamento do casco também. Carter demonstrou sua habilidade com magia de combate, invocando um balde e removendo água enquanto eu me concentrava em manter a tripulação na linha. Quanto mais nos aprofundávamos no Duat, mais rebeldes as esferas brilhantes ficavam. Elas se encandeciam contra a minha vontade, lembrando quanto desejavam me incinerar. É enervante descer um rio mágico com vozes sussurrando dentro de sua cabeça. Morra, traidora, morra! De vez em quando eu tinha a sensação de que estávamos sendo seguidos. Eu me virava e pensava ter visto uma mancha esbranquiçada na escuridão, como a imagem que fica depois de um flash, mas então achava que devia ser minha imaginação. Mais enervante ainda era a escuridão à nossa frente. Sem margens, sem pontos de referência, sem visibilidade alguma. A tripulação poderia nos levar diretamente para um pedregulho ou para a boca de um monstro, e só perceberíamos tarde demais. Continuamos navegando pela escuridão vazia. Por que isso é tão... nada? Murmurei. Carter esvaziou seu balde. A cena era estranha. Um menino vestido de faraó, com os símbolos reais do gancho e do mangual, retirando água de um barco rachado. Talvez as casas da noite sigam os padrões humanos de sono, ele sugeriu. Padrões o quê? Humanos de sono. Mamãe costumava nos falar sobre eles antes de dormirmos. Lembra? Eu não lembrava, mas também eu tinha apenas 6 anos quando minha mãe morreu. Ela era cientista, além de maga, e não via nada de estranho em ler as leis de Newton ou a tabela periódica para os filhos na hora de ir para a cama. A maior parte daquilo havia entrado por um ouvido e saído pelo outro, mas eu queria lembrar. Sempre ficava irritada por Carter se lembrar da mamãe muito melhor que eu. O sono tem diferentes estágios, Carter falou. Tipo, nas primeiras horas o cérebro está quase em coma. É um sono realmente profundo e quase sem sonhos. Talvez seja por isso que esta parte do rio esteja tão escura e homogênea. Mais tarde, o cérebro passa pela fase REM, que é uma sigla em inglês para movimentos rápidos dos olhos. É nela que os sonhos acontecem. Os ciclos tornam-se mais rápidos e vívidos. Talvez as casas da noite sigam um padrão assim. Para mim, tudo isso parecia um pouco exagerado. Por outro lado, mamãe sempre nos dissera que ciência e magia não eram mutuamente excludentes. Ela falava que eram 2 dialetos de um mesmo idioma. Bastet uma vez nos contara que havia milhões de canais e afluentes no rio do Duat. A geografia podia mudar a cada jornada, respondendo aos pensamentos do viajante. Se o rio tinha a forma de todas as mentes adormecidas do mundo, se seu curso se tornava mais vívido e agitado com o transcorrer da noite, então tínhamos uma viagem difícil pela frente. O rio se tornou mais estreito depois de um tempo. Surgiram margens dos 2 lados, areia vulcânica preta brilhando sob as luzes de nossa tripulação mágica. O ar ficou mais frio. A parte inferior do barco raspava nas pedras e nos bancos de areia, o que piorou os vazamentos. Carter desistiu de usar o balde e pegou uma porção de cera em sua bolsa de magia. Juntos tentamos fechar os furos, recitando encantamentos de reparação para manter o barco inteiro. Se eu tivesse chiclete, também teria usado. Não passamos por nenhuma placa de terceira casa, posto de serviços na próxima saída, mas era evidente que havíamos penetrado um trecho diferente do rio. O tempo passava numa velocidade alarmante e ainda não havíamos feito nada. Talvez o primeiro desafio seja o tédio, sugeri. Quando vai acontecer alguma coisa? Eu não devia ter falado isso em voz alta. Bem à nossa frente, uma forma surgiu na escuridão. Um pé do tamanho de um colchão d'água pisou a proa da embarcação e nos fez parar.
E não era um pé muito bonito. Masculino, definitivamente. Os dedos estavam sujos de lama e as unhas eram amarelas, rachadas e compridas. As tiras da sandália de couro estavam cobertas por líquen e cracas. Resumindo, o pé tinha aparência e cheiro que sugeriam que ele estivera repousando na mesma rocha no meio do rio e usando a mesma sandália por vários milhares de anos. Infelizmente, o pé estava preso a uma perna, que estava presa a um corpo. O gigante se abaixou a fim de olhar para nós. Está entediada? A voz dele retumbou, mas não de maneira hostil. Eu poderia matá-la se isso ajudasse. Ele usava um saiote como o de Carter, só que o do gigante tinha tecido suficiente para fazer 10 velas. Seu corpo era humanoide e musculoso, coberto de pelos humanos. O tipo de cabelo corporal nojento que me faz sentir vontade de fundar uma instituição beneficente de serviços de depilação para homens excessivamente peludos. Ele tinha cabeça de carneiro, focinho branco com uma argola de latão e longos chifres curvos adornados com dezenas de sinos de bronze. Os olhos eram bastante afastados, com luminosas íris vermelhas e pupilas que eram riscos verticais. Suponho que tudo isso soe um tanto amedrontador, mas o homem carneiro não me pareceu perverso. Na verdade, ele me parecia bem familiar, por alguma razão. Ele tinha um aspecto mais melancólico que ameaçador, como se estivesse naquela rocha no meio do rio por tanto tempo que esquecera o motivo. Carter está me perguntando desde quando me comunico com carneiros. Cala a boca, Carter. Eu estava francamente com pena do homem carneiro. Os olhos dele transbordavam solidão. Eu não conseguia acreditar que ele nos machucaria, até ele retirar da cintura 2 facas muito grandes com lâminas curvas como seus chifres. Ficou em silêncio? Ele disse. Isso é um sim para a minha sugestão de matá-la? Não, obrigada. Falei, tentando soar grata pela oferta. Uma palavra e uma pergunta, por favor. A palavra é pedicure. A pergunta é, quem é você? Ele respondeu, balindo como um carneiro. Se você soubesse meu nome, não teríamos que nos apresentar. E eu poderia deixar você passar. Infelizmente, ninguém nunca sabe meu nome. Uma pena. Vejo que encontrou o livro de Ra. Reviveu a tripulação dele e conseguiu navegar em seu barco até a entrada da 4ª casa. Ninguém jamais chegou tão longe. Lamento muitíssimo, mas terei que cortá-la em pedaços. Ele ergueu as facas, uma em cada mão. Nossas esferas brilhantes tremiam em frenesi, sussurrando, sim, corte-a, sim. Só um momento, pedi ao gigante. Se dissermos seu nome, você nos deixa passar? Naturalmente, ele confirmou. Mas ninguém nunca disse. Olhei para Carter. Essa não era a primeira vez que nos paravam no rio da noite e nos desafiavam a dizer o nome de um guardião sob pena de morrer. Aparentemente era uma experiência bastante comum para as almas egípcias e magos que cruzavam o Duat. Mas eu não acreditava que nosso teste seria tão fácil. Agora eu já tinha certeza de que reconhecia o homem carneiro. Nós havíamos visto sua estátua no Museu do Brooklyn. É ele, não é? Perguntei a Carter. O cara que parece o Alceu. Não o chame de Alceu, Carter sussurrou. Ele olhou para cima, para o homem carneiro gigante, e perguntou. Você é Khnum, não é? O homem carneiro emitiu um som profundo vindo da garganta. Ele passou uma das facas na balaustrada do barco. Isso é uma pergunta? Ou é sua resposta final? Carter piscou. Não é nossa resposta final, gritei, percebendo que quase havíamos caído em uma armadilha. Não mesmo. Khnum é seu nome comum, não é? E você está pedindo seu nome verdadeiro, seu Ren. Khnum inclinou a cabeça, fazendo tilintar os sinos em seus chifres. Seria ótimo, mas ninguém sabe meu nome verdadeiro.
Até eu mesmo o esqueci. Como pode esquecer o próprio nome? Carter perguntou. E sim, isso é uma pergunta. Eu sou parte de Ra, respondeu o Deus Carneiro. Sou seu aspecto no mundo inferior, 1/3 de sua personalidade. Mas quando Ra parou de fazer sua jornada noturna, ele não precisou mais de mim. Deixou-me aqui na entrada da 4ª casa, dispensado como um casaco velho. Agora guardo a entrada. Não tenho outro propósito. Se eu pudesse recuperar meu nome, poderia oferecer meu espírito a quem me libertasse. Meu libertador poderia me reunir a Ra, mas até lá não posso sair deste lugar. Ele soava terrivelmente deprimido, como um carneirinho perdido, ou melhor, um carneiro perdido com 10 metros de altura e facas muito grandes. Eu queria ajudá-lo, mais que isso, queria encontrar um jeito de não ser feito em pedaços. Se não lembra seu nome, falei, por que não poderíamos lhe dizer qualquer nome antigo? Como você saberia se é a resposta certa? Kinum deixou as facas cortarem a superfície da água. Nunca pensei nisso. Carter me encarou como se dissesse, por que contou a ele? O Deus Carneiro baliu. Acho que vou reconhecer meu rei quando o ouvir, ele decidiu. Embora não possa ter certeza. Por ser apenas parte de Ra, não tenho certeza de muita coisa. Perdi a maioria de minhas lembranças, meu poder e minha identidade. Não sou mais que uma sombra de meu antigo eu. Seu antigo eu devia ser enorme, murmurei. O Deus talvez tenha sorrido, embora fosse difícil de determinar com aquela cara de carneiro. Lamento que não tenham meu rei. Você é uma menina inteligente. É a primeira a chegar até aqui. A primeira e a melhor. Ele suspirou desolado. Ah, bem, suponho que seja a hora da matança. A primeira e a melhor. Eu estava pensando rápido. Espere, falei. Eu sei seu nome. Você sabe? Carter gritou. Diga a ele. Pensei em um verso do livro de Ra, primeiro do caos. Recorri às lembranças de Ísis, a única deusa que já soube o nome secreto de Ra, e comecei a entender a natureza do Deus Sol. Ra foi o primeiro deus a se levantar do caos, eu disse. Kinum franziu o senho. Esse é meu nome? Não, escute. Você disse que não era completo sem Ra, só uma sombra do seu antigo eu. Mas isso também é válido para todos os outros deuses egípcios. Ra é mais velho, mais poderoso. Ele é a fonte original do Maat, como a raiz primária dos deuses, Carter sugeriu. Certo, eu disse. Não tenho ideia do que seja uma raiz primária, mas certo. Durante todo esse tempo, os outros deuses desapareceram lentamente, perderam poder, porque Ra desapareceu. Eles podem não admitir, mas Ra é o coração deles. Eles dependem de Ra. Todo esse tempo estivemos nos perguntando se valia a pena trazer Ra de volta. Não sabíamos por que isso era tão importante, mas agora entendo. Carter assentiu, se acostumando lentamente com a ideia. Ra é o centro do Maat. Ele tem que voltar se os deuses quiserem vencer. E é por isso que Apophis quer trazer Ra de volta, deduzi. Os dois estão conectados, Maat e Caos. Se Apophis puder engolir Ra enquanto o Deus Sol estiver velho e fraco, todos os deuses morrem, concluiu Carter. O mundo se desfaz no caos. Kinum virou a cabeça para poder me estudar com um brilhante olho vermelho. Isso tudo é muito interessante, ele disse. Mas ainda não ouvi meu nome secreto. Para despertar Ra, você deve antes dizer meu nome. Abri o livro de Ra e inspirei profundamente. Comecei a ler a primeira parte do encantamento. Agora você pode estar pensando, caramba, Sede, seu grande teste foi ler algumas palavras em um papiro? O que há de tão difícil nisso? Se você pensa assim é porque nunca leu um encantamento.
Imagine ler em voz alta em cima de um palco, diante de 1000 professores hostis, ansiosos para lhe darem notas baixas. Imagine que você só pode ler olhando para o reflexo invertido em um espelho. Imagine que todas as palavras estão misturadas e que você tem que colocar as frases na ordem certa enquanto as lê. Imagine que, se cometer um engano, se gaguejar uma vez, se errar a pronúncia de uma palavra, você morre. Imagine fazer tudo isso ao mesmo tempo e terá uma vaga ideia do que é ler um encantamento em um papiro. Apesar disso, eu me sentia estranhamente confiante. O encantamento, de repente, fazia sentido. Eu o nomeio primeiro do caos, disse. Kinum, que é Ra, o sol poente. Eu invoco seu Ba para despertar o grande, porque sou... Meu primeiro quase erro fatal. O papiro dizia algo como, insira seu nome aqui, e quase li alto desse jeito. Por que eu sou insira seu nome aqui? E quase li alto desse jeito. Porque eu sou insira seu nome aqui. O que é? Teria sido um erro aceitável, mas consegui dizer. Eu sou Sede Kane, restauradora do trono de fogo. Eu o nomeio sopro na argila, o carneiro do rebanho da noite, o divino. Quase errei de novo. Tinha certeza de que o título egípcio era o divino oveiro, mas isso não fazia sentido, a menos que Kinum tivesse poderes mágicos que eu preferia não saber. Felizmente lembrei-me de algo que havia visto no museu do Brooklyn. Kinum era mostrado como um oleiro esculpindo um humano a partir de argila. Divino oleiro, corrigi-me. Eu o nomeio Kinum, protetor da quarta entrada. Devolvo seu nome. Devolvo sua essência a Ra. Os olhos do Deus se arregalaram. As narinas inflaram. Sim. Ele guardou as facas. Muito bom, senhorita. Pode entrar na quarta casa, mas tome cuidado com o fogo e prepare-se para a segunda forma de Ra. Ele não vai receber sua ajuda com tanta gratidão. O que você quer dizer? Perguntei. Mas o corpo do deus carneiro se dissolveu na névoa. O livro de Ra sugou as colunas de fumaça e se enrolou. Kinum e sua ilha haviam desaparecido. O barco seguiu por um túnel mais estreito. Sede, aquilo foi incrível, disse Carter. Normalmente eu teria ficado feliz por impressioná-lo com o meu brilhantismo, mas meu coração estava disparado. Minhas mãos suavam e eu achava que ia vomitar. Além de tudo isso, senti a tripulação de esferas brilhantes se recuperando do susto, voltando a resistir a mim. Não cortou, elas reclamavam. Não cortou. Cuidem de sua vida, respondi em pensamento, e mantenham o barco em movimento. Sede, Carter perguntou. Por que seu rosto está ficando vermelho? Achei que ele estivesse me acusando de corar, e então percebi que ele também estava vermelho. O barco todo estava inundado por uma luz rubi. Virei para olhar para a frente e minha garganta produziu um som não muito diferente do balido de Kinum. Ah, não, eu disse. Este lugar de novo, não. Uns 100 metros à frente, o túnel se abria em uma caverna imensa. Reconheci o gigantesco e borbulhante lago de fogo, porém de um ângulo diferente do que eu vira na última vez. Estávamos ganhando velocidade, seguindo para uma série de cascatas, como se estivéssemos em uma toboágua. Estávamos ganhando velocidade, seguindo para uma série de cascatas, como se estivéssemos em um toboágua. No final, a água se transformava em uma cachoeira de fogo e despencava quase 1 quilômetro até o lago abaixo. Estávamos sendo arrastados para o precipício, sem possibilidade alguma de pararmos. Mantenham o barco em movimento, a tripulação sussurrava animadamente. Mantenham o barco em movimento. Nós provavelmente tínhamos menos de 1 minuto, porém pareceu mais. Acho que o tempo voa quando você está se divertindo, mas ele realmente se arrasta quando você está sendo arremessado para a morte. Precisamos virar o barco, disse Carter. Mesmo que aquilo não seja fogo, jamais sobreviveremos à queda. Ele começou a gritar para as esferas de luz. Virem! Remem! SOS! Elas o ignoraram alegremente.
Olhei para o abismo flamejante e o lago de fogo lá embaixo. Apesar das ondas de calor nos envolvendo como um sopro de dragão, eu sentia frio. Compreendi o que tinha que acontecer. Renascido no fogo, falei. O quê? Carter perguntou. É um verso do livro de Ra. Não podemos virar. Precisamos continuar direto para o lago. Você ficou maluca? Vamos ser queimados. Abri a bolsa de magia e vasculhei as ferramentas. Precisamos conduzir o barco através do fogo. Isso fazia parte do renascimento do sol em todas as noites, certo? Ra teria feito isso. Ra não era inflamável. Agora estávamos a apenas 20 metros da catarata. Minhas mãos tremiam enquanto eu despejava tinta em minha paleta de escrita. Se você nunca tentou usar um conjunto de caligrafia estando em pé em cima de um barco, saiba que não é fácil. O que está fazendo? Carter perguntou. Vai escrever seu testamento? Respirei fundo e mergulhei o cálamo na tinta preta. Visualizei os hieróglifos de que precisava. Eu queria que Zia tivesse vindo conosco. Não só porque nos déramos muito bem no Cairo. Para de se lamentar, Carter. A culpa não é minha se ela percebeu que eu sou a inteligente da família. Mas porque Zia era especialista em hieróglifos de fogo, e era justamente disso que precisávamos. Levante o cabelo, eu disse a Carter. Preciso pintar sua testa. Não vou mergulhar para a morte com um mané rabiscado na testa. Estou tentando salvar sua vida. Depressa! Ele afastou o cabelo. Pintei os símbolos de fogo e escudo em sua testa, e no mesmo instante meu irmão entrou em combustão. Eu sei. Foi como um sonho tornando-se realidade e um pesadelo, tudo ao mesmo tempo. Ele saltitou pelo barco, gritando alguns palavrões bem criativos, até perceber que o fogo não o feria. Ele simplesmente estava envolvido em uma camada protetora de chamas. O que exatamente... Seus olhos se arregalaram. Segure-se! O barco se inclinou vertiginosamente na cachoeira. Rabisquei os hieróglifos no dorso de minha mão, mas não ficaram tão bons. Fui coberta por chamas fracas, porém não havia mais tempo para nada melhor. Agarrei-me à balaustrada e mergulhamos no vazio. É estranho que tantos pensamentos passem pela cabeça de uma pessoa que está mergulhando para a morte certa. Do alto, o lago de fogo parecia muito bonito, como a superfície do sol. Eu me perguntava se sentiria o impacto ou alguma dor, ou se apenas evaporaríamos. Era difícil enxergar qualquer coisa enquanto atravessávamos cinzas e fumaça, mas tive a impressão de ver a 1 ou 2 quilômetros de distância uma ilha que me era familiar, o templo negro onde eu havia conhecido Anubis. Imaginei se ele poderia me ver de lá e se correria para me salvar. Pensei se minhas chances de sobrevivência seriam maiores se eu me jogasse do barco, como se estivesse mergulhando de um penhasco, mas não tive coragem de fazê-lo. Agarrei-me à balaustrada com toda a minha força. Não sabia se o escudo mágico de fogo estava me protegendo, mas eu suava muito, e tive quase certeza de que minha garganta e boa parte de meus órgãos internos tinham ficado no alto da cachoeira. Finalmente a queda terminou com um contido tchibum. Como descrever a sensação de mergulhar em um lago de fogo líquido? Bem, queimava. Mas também era de alguma forma úmido. Eu não me atrevia a respirar. Depois de um momento de hesitação, abri os olhos. Tudo o que conseguia ver eram turbilhões de chamas vermelhas e amarelas. Ainda estávamos embaixo da água ou do fogo? Percebi duas coisas. Eu não estava morrendo queimada e o barco seguia em frente. Não podia acreditar que meus loucos hieróglifos de proteção haviam funcionado. Enquanto o barco deslizava pelas correntes agitadas de calor, ouvi a tripulação sussurrando em meus pensamentos, agora mais alegre que zangada. Renovar, as luzes diziam. Nova vida, nova luz. Aquilo soava promissor até eu me dar conta de fatos menos agradáveis. Eu ainda não conseguia respirar. Meu corpo gostava de respirar e também estava ficando muito mais quente. Eu podia sentir o hieróglifo de proteção falhando, a tinta queimando minha mão. Tateei às cegas e agarrei um braço, o de Carter, presumi.
Ficamos de mãos dadas e, apesar de eu não conseguir vê-lo, era reconfortante saber que ele estava ali. Talvez fosse minha imaginação, mas o calor pareceu diminuir. Muito tempo atrás, Amós nos dissera que éramos mais poderosos juntos. Aumentávamos a magia um do outro só por estarmos próximos. Eu torcia para que isso fosse verdade agora. Tentei fazer meus pensamentos se comunicarem com Carter, pedirem a ele que me ajudasse a manter o escudo de fogo. O barco seguiu viagem por entre as chamas. Tive a sensação de que começávamos a subir, mas devia ser fruto de minha imaginação esperançosa. Minha visão foi escurecendo. Meus pulmões gritavam. Perguntei-me se acabaria como Vlad Menshikov, caso eu inalasse fogo. Bem na hora em que eu percebi que ia desmaiar, o barco empinou e nós emergimos. Arfei, e não só porque precisava de ar. Havíamos aportado na margem do lago fervente, diante de um grande portal de pedra calcária, parecido com a entrada do templo antigo que eu vira em Luxor. Eu ainda segurava a mão de Carter. Pelo que podia notar, nós dois estávamos bem. O barco solar estava melhor que bem. Havia sido renovado. A vela brilhava muito branca, com o símbolo dourado do sol radiante no centro. Os remos estavam consertados e polidos. A pintura, refeita em preto, dourado e verde. O casco não tinha mais vazamentos e a tenda no convés era novamente um belo pavilhão. Não havia trono, nem rá, mas a tripulação brilhava intensa e alegremente enquanto amarrava as cordas no atracadouro. Não consegui me conter. Abracei Carter e comecei a chorar. — Você está bem? Ele se afastou sem jeito e assentiu. O hieróglifo em sua testa se apagara. — Graças a você, ele disse. — Onde? Terras ensolaradas, anunciou uma voz conhecida. Bess desceu a escada para o atracadouro. Ele vestiu uma camisa havaiana nova e ainda mais escandalosa, e da cintura para baixo apenas a sunga. Então não posso dizer que a visão tenha sido um colírio para meus olhos. Agora que estava no Duat, ele brilhava brandamente com seu poder. O cabelo estava mais escuro e encaracolado, e o rosto parecia décadas mais jovem. — Bess, eu disse, por que demorou tanto? Valt e Izzy estão... — Eles estão bem. E eu avisei a vocês que os encontraria na quarta casa. Bess apontou o dedão para uma placa esculpida no arco de pedra. Antes se chamava Casa do Descanso. Aparentemente mudaram o nome. A placa estava escrita em hieróglifos, mas não tive dificuldade para entendê-la. Comunidade de Assistência Permanente Terras Ensolaradas, eu li. Antiga Casa do Descanso, sob nova direção. O que exatamente... Temos que ir andando, Bess avisou. Antes que seu perseguidor chegue. Perseguidor? Carter repetiu. Bess apontou para o alto da Cachoeira de Fogo, agora a uns 700 metros de distância. Em princípio, eu nada vi, mas então notei um risco branco contrastando com as chamas vermelhas, como se um homem, num terno de sorveteiro, tivesse mergulhado no lago. Pelo visto, eu não havia imaginado aquela mancha esbranquiçada na escuridão. Estávamos sendo seguidos. Menshikov? Falei. Isso é... Problema, disse Bess. Agora vamos. Precisamos encontrar o Deus Sol.